Se isso não tiver um cenário alinhado com um cenário macroeconômico, monetário, com taxas de juros razoáveis para estimular o investimento produtivo, isso vai ser um impeditivo, porque isso vai aumentar o nível de endividamento das empresas, o volume de recursos em que as empresas reservam para pagar suas dívidas, seus financiamentos é altíssimo por causa dos juros elevados. É fato. É. As famílias se endividam na medida em que, né, ou dificultam o pagamento na medida que você tem um juros extremamente elevado que torna o crédito caro. Exato. A própria dívida pública, que é a outra coisa importante, falou assim, o déficit fiscal aumentou. Tá, uma parte disso diz respeito ao serviço da dívida como resultado dos juros elevados. Cada um ponto percentual dos juros hoje, nós temos aí a mais em torno de 40 bi nas contas públicas. De serviço da dívida. Serviço da dívida. Tá? A Fiesp publicou um estudo recentemente mostrando que o volume de recursos pagos só com o serviço da dívida, eu acho que em 10 anos, é muito superior ao que já foi gasto, ou investido, na verdade, na saúde e na educação no Brasil. Uhum. Então, essa discussão tem que ser feita, Diego. A gente não pode fugir. E aí tem um ponto que é fundamental. A dinâmica dos juros no Brasil não se dá apenas pela inflação. Se dá por outras razões. Por exemplo, o diferencial de juros. Eu posso ter um aumento dos juros nos Estados Unidos e ter que aumentar os juros no Brasil para tornar o ativo financeiro brasileiro mais rentável. Uhum. Para o investidor dizer assim, não, agora a gente fica no Brasil porque o juros está mais alto. Então não tem nada a ver com a inflação. Concorda? É uma questão de arbitragem. É uma questão de diferencial de juros entre o Brasil e o mundo. Uhum. Muitas vezes também a inflação ela pode vir ou da seca, ou de aumento do preço administrado, que não tem nada a ver com inflação de demanda. Uhum. E aí o Banco Central sempre lança como um instrumento os juros, que é um instrumento de controlar a inflação de demanda. Uhum. Só que esse instrumento que sempre se adota para controlar a inflação de demanda gera um custo para a sociedade, para além de reduzir investimento produtivo, o emprego, na dívida pública, no fiscal. Então, quando se exige muito ajuste fiscal, um dos instrumentos para a gente equilibrar é ter uma política de juros racional. Uhum. O lastro monetário não é suficiente para ficar... O Banco Central norte-americano, quando vai tomar decisão sobre juros, não considera, por exemplo, o preço do barril do petróleo. O que os juros vai resolver o preço do barril do petróleo? Exato. É. Mas aí o foco... A seca. Concorda? Então, esse é um ponto que eu acho que tem que ser discutido no Brasil. Tá. Isso é fundamental. Sobre a questão do perfil do empresarial, eu confesso a você que algo que me deixou muito surpreso, né, como secretário, foi quando a gente lançou a Nova Indústria Brasil em janeiro, em 22 de janeiro deste ano, todo o setor produtivo, todo ele, enquanto a imprensa, né, boa parte da imprensa ficou batendo, criticando, porque é engraçado, né? O mundo pode ter política industrial, mas o Brasil não. O mundo inteiro implementando política industrial, a imprensa ficou 15 dias, mais ou menos, mas criticando até morrer a política industrial. E isso porque o FMI tinha acabado de soltar um estudo mostrando que o mundo inteiro estava fazendo política industrial. Mas o Brasil, quando anunciou, foram 15 dias, né, a imprensa batendo na política industrial. Você acha que o viralatismo? Eu acho que tem várias questões aí. Interesse, inclusive né? o viralatismo. Né? Mas veja, por que eu estou citando isso? Porque todo o setor produtivo, todas as entidades produtivas, fizeram uma carta, um manifesto de apoio à política industrial no Brasil. Todo o setor produtivo tem se manifestado, né? Toda vez que tem a reunião do Copom, e aí o presidente do Banco Central mantém ou aumenta, o setor produtivo tem feito críticas. O presidente da Fiesp recentemente fez uma crítica pública, o presidente da CNI também fez uma crítica pública ao Banco Central. Então eu acho que a gente tem essa dinâmica, mas a gente precisa, né, ter um alinhamento maior com as políticas industriais, né, com o próprio setor produtivo. Eu acho que isso se constrói e vem sendo construído. Mas, repito, nada disso ela vai ser relevante se a gente não manter isso independentemente do governo. Se não manter isso, né, não vai ter resultado.
Você acha que a representação é adequada no Congresso Nacional dos Industriais? Eu acho que eles precisariam se articular mais. Isso eu falo sempre com os industriais. Vou citar um exemplo. Plano Safra. Você já viu algum presidente, o governo, tentar acabar com o Plano Safra? Eu nunca vi. Percebe? Então, os industriais precisam também ter a mesma articulação no Congresso e na sociedade para que se mantenha uma política industrial enquanto uma política de Estado. Tem uma bancada rural, não tem uma bancada industrial, é isso? Entendeu? Uhum. Por exemplo, o Plano Mais Produção, que o vice-presidente está liderando na construção, né, com 405 bilhões, qual que é o objetivo? É que a indústria também tenha seu plano safra anual. Mas onde Mas anda o aí- José de Alencar, né? Que é das antigas agora, né? Ou os novos estão o quê? Jogando tênis em Miami? Não. Pô, Mas veja, a ideia é que esse plano mais produção, ele se constitua enquanto um instrumento de política de Estado, para além de outros. A lei de informática é uma política de Estado, ninguém consegue derrubar. A lei do bem se transformou numa política de Estado, Sim, são lei do políticas de bem, estímulo à sim, muito inovação. legal, inovação. O criamos agora, né, com a renovação, a gente renovou a lei de informática, que se falou a nova lei de informática, ela foi reformulada e prorrogada. Criamos agora também o programa Brasil Semicondutores, né, com o PADIS, reformulando o PADIS, né, que é um programa de estímulo ao desenvolvimento do setor de semicondutores e fotovoltaica no Brasil. Isso se transformar em política de Estado. O Plano Mais Produção também tem que se constituir enquanto política de Estado. E aí, né, Diego, eu concordo plenamente. A indústria tem que brigar por isso. Ela tem que se articular, né, politicamente para poder manter essas políticas, para que ela tenha seus ganhos, para que a reforma tributária, para que esses instrumentos façam com que a indústria brasileira tenha protagonismo no crescimento econômico, no desenvolvimento econômico. Isso é muito importante. Legal. O secretário, ajuda a gente a entender. Se a gente está chegando num momento do governo, né, esses próximos anos, como que vai ser a concentração das suas atividades, dessa agenda ministerial nessa parte, nessa reta final de mandato? Imagino que o governo inteiro, eu vi até o Lula falando, eu achei interessante o pronunciamento, a gente quer convencer pelos números. A gente sabe que essa semente às vezes leva um tempo. Como que a gente vai poder analisar ali o sucesso dessa pasta e se a gente consegue ver ou ajudar, apoiar a galera aí a se industrializar ou fazer parte dessa economia, né? Veja, a gente tem agora, depois que foi anunciada a nova Indústria Brasil, em janeiro, uma fase de aprimoramento. E essa fase de aprimoramento, a gente criou metas para 2026, para cada missão, e metas para 2033. E agora a gente está construindo um dashboard, né, pela ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e o próprio BNDES, para que a sociedade tenha acesso e possa monitorar as políticas. Se você entrar no site do BNDES hoje, qualquer pessoa pode entrar lá no site do BNDES e clicar Plano Mais Produção. Vocês vão ver para onde é que o dinheiro do BNDES, em torno de 160 bilhões que já foram desembolsados, está indo, né? Para qual setor, qual foi o estado, qual foi a região. Então tá lá. A gente vai agora colocar no Gaia, no site do Gaia, né, que fica no Palácio do Planalto, e junto da ABDI, todos os valores e informações do dinheiro dos programas que estão sendo implementados. Legal. E isso se transforma também em resultado, no crescimento, na geração de emprego. O que o presidente Lula colocou é muito importante. Uma taxa de desemprego 6,4 não está em 6,4 do nada, concorda? Lógico. Tivemos várias políticas, as quais algumas eu citei, que fez com que o Brasil crescesse acima das expectativas. O presidente Lula, eu lembro muito bem, no lançamento da nova Indústria Brasil, em que ele disse, olha, vocês erraram o ano passado a expectativa de crescimento e vão errar este ano. E estão errando. Porque o governo tem programas, a nova Indústria Brasil, o novo PAC, o Plano de Transformação Ecológica, que estão muito bem articulados para trazer o Brasil de volta para o crescimento e desenvolvimento. E isso vai ser tudo disponibilizado e já está sendo disponibilizado para que a sociedade possa acompanhar. Se tem uma coisa importante para a gente é a transparência. E como você colocou, Mário, é muito importante ter a transparência para que a sociedade possa ser convencida de que, de fato, o dinheiro, né, e os recursos públicos estão sendo bem aplicados em pró da própria sociedade. Legal. Tem um ponto que acho que vem da pandemia que transformou cada cidadão
uma fonte de informação.